que esse momento do segundo governo Vargas foi talvez o momento mais delicado para o capitalismo brasileiro, sabe? Delicado no sentido de haver uma mobilização social muito grande e que poderia dar até um rumo diferente, né? Não vou dizer socialismo, porque na plena Guerra Fria seria, enfim, uma guerra civil, uma coisa para um país importante como o Brasil, ia ser enfim, um acontecimento que a gente não consegue prever. Mas, assim, ele daria talvez um novo rumo para um capitalismo com muito mais distribuição de renda. Tá? Mas por que você diz isso? Por conta da mobilização? Era por conta da mobilização e pela base de apoio que o governo tinha. Né? Pela base de apoio e, por exemplo, essa própria... Não era só uma coisa de militante, né? Porque, às vezes, quem é que vai em passeata é militante, geralmente, vamos dizer assim. Né? E ali não, quer dizer, o caso da morte do Vargas, a campanha da Petrobras, era pessoas que iam para a rua, né? Chamado porque ela era do rádio, né? Vocês que são jornalistas sabem, era do rádio, havia essa chamada, e as pessoas se identificavam com essas propostas. Né? Eu não sei se houve um momento, né, na história brasileira que havia mais essa mobilização e essa chegando a esses setores da sociedade que não necessariamente eram os setores tradicionais de participação em política. Né? Eu acho que até muito mais que em 64, sabe? Porque em 64 houve a mobilização, mas era dos comícios que o Jango fez lá no dia 13 de março de 64. Era uma mobilização chamada para um comício. Né? Claro que ali no período do Jango, fazendo uma comparação que não fazia parte da pergunta, teve uma coisa que em 54 não teve, que era a mobilização no campo, que eram as ligas camponesas, o Julião, etc. e tal, além de ter uma questão de Cuba, né? Que a partir da Revolução Cubana, essa questão se aguçou, né? O medo do comunismo, enfim, né? Que na época do Vargas não existia, essa época aí é pré-Cuba. Né? E não tinha tão grande mobilização no campo, então ela era mais urbana, era uma base da classe média, vamos dizer assim, e dos assalariados urbanos em 54. Né? E a força, eu acho que mostra isso, é a eleição do Juscelino e do Jango logo em seguida.